Irmãos, em Miqueias. Você abre a sua Bíblia lá, Miqueias, tá? Um profeta um tanto quanto desconhecido, mas que algumas palavras dele são muito importantes para nós. Todas, na verdade, né? Algumas nós lembramos mais. Provavelmente, esse texto que nós vamos ler hoje, ele não é tão lembrado assim, porque ele é um texto duro, difícil. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam a verdade mesmo, né? Como diz o ditado, doa quem doer. Então são alguns textos que nos ferem, mas eu espero que seja tal como o Agostinho diz, né? A tua palavra feriu meu coração e eu te amei. Portanto, que nos fira, mas que nos faça amar o Senhor. E agora esse texto que nós vamos ler, Miqueias capítulo 3, nós vamos ler os 12 versículos, porque são 3 profecias juntos. E por que nós vamos ver as 3 profecias em conjunto? Porque elas são um resumo de Miqueias indo contra todo o sistema do Antigo Testamento. Todo o sistema. Qual era o sistema de governo do povo de Israel no Antigo Testamento? Ele era dividido em algumas coisas. Talvez você lembre que o povo de Israel tinha um rei. Claro, né? O rei era o que mandava. Mas o rei, ele não controlava todas as pessoas, ele não enxergava todo mundo, obviamente. Então havia certas divisões. Essas divisões são chamadas de chefes ou de príncipes. Então toda vez que você lê na Bíblia, príncipes, não é necessariamente o filho do rei. São aqueles que têm algum cargo de juiz no Antigo Testamento. Tal como se fosse um juiz hoje, nesse sentido, né? Esses juízes, esses príncipes, julgavam causas menores e até a causas maiores, ficava para o rei somente as coisas grandiosas mesmo, que valiam para toda a nação. Portanto, esses príncipes serviam como juízes, como aqui nós temos. O juiz da comarca tal, o juiz da outra comarca, juízes gerais, era assim a organização. Uma outra coisa que havia no Antigo Testamento eram os profetas. Profeta era quem, irmãos? Profeta não é necessariamente o camarada que adivinha o futuro. O profeta não é aquele que diz assim, olha, eu senti no meu coração que amanhã você vai tropicar numa pedra, então você toma cuidado. Não, gente, isso é adivinhação. O profeta era aquele que conhecia a lei que Deus deu a Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, e aplicava ao coração do povo. Claro que Deus falava a ele, Deus revelava algumas coisas que os reis, que outras pessoas estavam fazendo, mas o trabalho dele era aplicar a lei aos corações. Então o profeta era uma espécie de educador, apesar de que não uma conexão tão direta assim, mas ele educava o povo para dizer, vocês não estão seguindo a lei do Senhor. Ele exortava, né? Esse é o maior trabalho do profeta. Outro grupo também, para a gente entender, e que ficaria faltando, são os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São também aqueles que estão em conexão com Deus, mas diferente dos profetas, que eram levantados por Deus. Não havia hereditário, né? Você não era profeta porque seu pai era profeta, mas o sacerdote sim, tinha a família específica, que era a família especialmente de Arão, e depois os levitas serviam no sacerdócio de modo geral, mas então você só poderia ser sacerdote se fosse daquela família. O que o sacerdote fazia? O sacerdote trabalhava no templo do Senhor. Ele fazia esta organização no templo para que fizesse sacrifícios, para receber as pessoas, e aí essas 3 profecias de Miqueias, nesse capítulo 3, estão indo justamente contra esses 3 tipos de gente. Contra os juízes, contra os profetas e contra os sacerdotes. O Miqueias aqui está indo contra todo o sistema. Todo o sistema está corrompido em Israel. Todo o sistema, todo mundo falha, né? E, irmãos, há uma bela, ou não sei se bela, né? Uma infeliz conexão com os nossos dias. Infelizmente, nós podemos aplicar isso ao sistema brasileiro, né? Nós, muitas vezes, não confiamos na justiça, achamos que a justiça vai falhar, né? Há um índice, por exemplo, de que a cada 10 assassinatos, se eu não me engano, são 2 ou 3 que são solucionados, né? Há furtos também, né? Eu acho que furtos, enfim, são coisas que talvez não cheguem à justiça. Entre outros detalhes, se nós confiarmos na justiça do homem, parece que ela é falha, né? Os educadores também, que não são apenas os professores em si, do qual eu faço parte, mas
aqueles que influenciam a sociedade hoje. Quem? A mídia, talvez os influenciadores de modo geral, também estão ensinando aquilo que é contrário à fé, contrário ao Evangelho. Então a gente está quase que num sistema parecido, se não pior, do que o que Miqueias tinha à sua frente. E aí, o que fazer? O que a gente faz como igreja? Diante de uma corrupção sistêmica, diante de valores caindo na nossa frente. Falei hoje de manhã que tem algumas coisas que é provável que nós teremos dificuldades ao ensinar aos nossos filhos. Se você começar a ensinar ao seu filho que menino é menino, menina é menina, você vai ter alguma complicação. Já tem alguns países que está tendo complicação. O menino chega na escola e diz, não, meu pai diz que eu sou menino. Olha a criança falando, e o pai é processado, tem alguma coisa. Percebe? Há um sistema do qual a igreja é contrária. O que a gente faz, irmãos? A gente vai para a palavra e a gente tenta entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo e tenta aplicar isso ao nosso coração de alguma maneira. Não sem antes, como eu disse, ela nos ferir. Não sem antes ela falar comigo. Porque a palavra que vai falar com o mundo é somente a palavra que falou conosco primeiro. Eu creio nisso e creio que você também crê deste modo. Portanto, vou ler os 12 versos. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por favor. Mas disse eu, ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas, agora muda, agora os profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. E agora o profeta Miqueias diz, mas certamente eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Amém? Esta palavra, irmãos, como eu falei, é uma palavra dura, uma palavra difícil que tem um ponto de esperança no meio dela. É interessante porque, normalmente, a palavra boa fica para o final. Então, vai o profeta ou alguém falando coisas ruins e difíceis, mas no final fica a esperança. Aqui a esperança está no meio, está no verso 8, onde o profeta fala sobre si mesmo, como ele está cheio do Espírito do Senhor. Como nós podemos aplicar isso? Primeiro vamos ficar na primeira profecia, do 1 ao 4, em que ele fala contra os príncipes. Você já entendeu que esses príncipes são os poderosos, os juízes, uma relação com os juízes e todo o aparato de julgamento que temos em nossa sociedade hoje. Primeira coisa que o profeta fala a eles e fala a nós, viva em justiça, viva na justiça, nesse sentido. Ele fala que aos príncipes, aos chefes de Jacó, foi dado saber o direito, ou saber o juízo. A palavra ali, que é traduzida como direito ou juízo, é uma palavra chamada mishpat, no original. E ela significa uma coisa muito importante, é a justiça baseada na aliança de Deus. Nós temos um problema sério sobre o que é justiça. O que é justiça? Inclusive, você já deve ter tido alguma discussão, ou ouvido alguma discussão, de alguém dizendo assim, isto não é justo, e outro dizendo, claro que é justo.
Isso está sendo uma injustiça. E outro está dizendo, isso realmente é justo. Só aí na rede social que você vê isso aí, basicamente. A gente não sabe o que é justiça. E o profeta está lembrando da verdadeira justiça. Justiça no Antigo Testamento é mishpat, a lei de Deus aplicada ao coração. E se for assim, irmãos, nós estamos com um sério problema. Se a justiça de fato é a lei de Deus, a gente precisa rasgar as nossas vestes, se colocar em pano de saco, colocar a cara no pó, porque a justiça de Deus não é uma brincadeira. A justiça de Deus é verdade, e a palavra diz que o nosso Deus, apesar dele ser longânimo, ele é tal como um fogo consumidor. Esta é a justiça que ele está falando, e tem um porém aqui para esses juízes. A vocês é direito, é dito, é dado saber esse juízo. Percebe? Eram juízes que tinham que saber disso. O camarada que estava lá no campo, um camponês, que naquela época não sabia ler, a cópia das escrituras era feita manualmente, às vezes só tinha um rei uma cópia, ou quem sabe um ou outro. Então como que ele iria saber tudo? Mas aos juízes eles tinham que saber. Eles foram instituídos por Deus para saber disso, tinha que saber administrar, ponderar, julgar corretamente, condenar e absolver, e eles estavam vivendo em injustiça. A primeira coisa que eu vejo aqui é pecado de omissão, saber o que deve fazer e não fazer. E eu aplico isso, antes de aplicar aos juízes, irmãos, antes de aplicar ao poder judiciário do nosso país, eu aplico isso ao meu coração e ao seu. Quantas coisas nós sabemos que é certo, o quanto da justiça de Deus nós temos na nossa mente e nós precisamos colocar em prática. É possível que tenha alguma coisa que temos pecado por omissão, porque sabemos que devemos fazer, sabemos que devemos falar, um modo de agir, e ainda assim nós nos esquecemos, nós ignoramos, na melhor das hipóteses, né? Ou mesmo nós voltamos a nossa cara contra. Portanto, você e eu, irmãos, somos chamados à justiça, esta reta medida, esta vida correta. Justiça tinha a ver com ajuda a quem necessitava, tinha a ver com misericórdia. É isso que aqueles homens não estavam fazendo, e é isso que eu e você somos chamados a fazer. Justiça, relações retas, cuidado, uma vida de santidade. Talvez, irmãos, um dos maiores problemas nosso como igreja, e aqui hoje em questão, normalmente eu aplico a nós, né? Também a nós, mas eu quero falar sobre a igreja de modo geral, a igreja brasileira, como nós vemos, ou a igreja evangélica brasileira. Um dos nossos maiores problemas é que nós não damos testemunhos. Talvez não nós necessariamente, eu espero que a gente dê, mas de modo geral, né? Vemos escândalos, vemos coisas tortuosas. De repente alguém se levanta e se descobre um escândalo sobre esse líder, sobre esta pessoa. E é a nós que começa o juízo, é nós que deveríamos saber o que é a lei de Deus. O mundo está esperando o nosso testemunho, nós somos carta viva do Senhor. Portanto, se nós queremos pregar, a gente tem que viver também. Toda a justiça que nós queremos que o mundo viva, começa na gente, é nossa responsabilidade. Aqui os juízes estão sendo cobrados por isso. Vocês sabem, vocês deveriam saber aplicar o justo, o direito corretamente, né? Tiago 4,17 fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Percebe? O pecado de deixar passar, né? O pecado da omissão. Você sabe fazer o bem? Tem algum bem que você precisa fazer para que a sua vida se torne justa? E perceba, não é só algo que você comece a fazer, mas talvez tenha algo que você precisa abandonar. Portanto, decida viver de um modo justo, de um modo correto. E eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar. A segunda coisa que eu vejo aqui é que esses juízes estão sendo colocados, escancarado o pecado deles, na fonte. Onde que começa a corrupção? Qual que é a fonte de toda a vida errada, irmãos? Outra palavra que a gente ouve muito, né? Corrupção. Basta você ligar os noticiários. Hoje em dia eu acho que já nem fala tanto, né? Mas se falava muito sobre corrupção. Onde começa a corrupção? Eu vou usar um exemplo que não é nada do mundo jurídico, político, nada disso, mas apenas para a gente perceber o que é corrupção e como isso pode chegar aos nossos corações, né?
Eu, algumas vezes, poucas vezes, fui ao litoral, né, cidade de praia. Fui uma vez pregar na cidade de um pastor, né, amigo meu, inclusive o pastor que me batizou, me chamou para pregar, ele é pastor agora no litoral, e fui justamente fora da temporada, sabe? Então é aquela coisa, né? A brincadeira, como se diz, a alegria de pobre dura pouco. Então estava frio a água, vento, não deu para entrar na praia, só para dizer que fui. Mas como eu fiquei lá nesse tempo, nesse final de semana fora da temporada, obviamente muitas casas para alugar não estavam alugadas, né? Elas estavam vazias. E o morador não mora lá, mora em outra cidade, comprou para alugar. E uma coisa que eu achei muito estranho, perguntei para eles, é que em várias casas tinha ar-condicionado com algum plástico, alguma lona, né? E algumas outras coisas assim, coberto de algum tipo de plástico, de pano, né? Eu achei até estranho, nunca tinha visto isso em nenhuma outra cidade, né? Nós aqui, vamos dizer assim, mais para o interior, não para o litoral, eu nunca vi um ar-condicionado coberto de plástico. E aí o pastor me explicou, falou, olha, na verdade essas casas ficam muito tempo sem usar ar-condicionado, e pela maresia, eles iriam começar a se corroer. Então, rapidamente, se eles não colocarem esse plástico, rapidamente, em um ano, perdeu o ar-condicionado. Ou alguma tubulação, alguma coisa assim. Para o quê? Para que não haja corrupção. E eu me lembrei disso como uma boa metáfora para o que é corrupção. Corrupção é algo que começa bem e vai se degringolando. Corrupção é algo, obviamente, que se corrompe, algo que vai piorando com o tempo. Irmãos, o nosso coração é corruptível. Talvez você já tenha visto isso, um exemplo na sua vida, que não é necessariamente espiritual, mas quem sabe você já colocou uma meta para a sua vida. Eu vou começar a fazer tal coisa, né? Irmãos, eu já perdi a conta de quantos regimes eu comecei, e todos eles eu terminei, no meio do caminho, né? Enfim, né? Ou quantas coisas você fala assim, agora eu vou ficar saudável, agora eu vou correr 1 hora, né? Aí você acaba não fazendo isso, né? Por quê, irmãos? De certa forma, é uma corrupção. Em que sentido, né? Não é um pecado isso. Mas você começa animado e o ânimo não continua. O que o Miqueias aqui está falando vocês corromperam o direito. Começaram bem, mas se perderam no meio do caminho. A coisa foi degringolando. E o que causou isso? Essa é a grande pergunta. Veja o verso 2, irmãos. A gente se surpreende com isso. Pelo menos eu. Vós que aborreceis o bem e que amais o mal. Esta é a receita, esta é a prova do que está errado. É o coração, não são as coisas de fora. Irmãos, a Bíblia, uma das maiores mensagens, que eu diria assim, que é uma mensagem política, por mais que não é político-partidária, para o mundo hoje, é que nós nascemos mal. Nós somos pessoas ruins e somos corruptíveis. Somos fáceis de cair em corrupção, qualquer um de nós, Está aí muitos líderes religiosos para provar, como eu mesmo falei, muitas pessoas que começaram bem, começaram animados e muito bem. O coração é mau. Por que eu digo que é político, irmãos? Porque todo este mundo tem uma leitura contrária, ou a grande parte, sabe qual que é? Todo mundo nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Você já ouviu essa frase? Provavelmente você já ouviu, ou algo parecido. Então a pessoa vai lá e faz algo ruim, faz algum furto, alguma coisa, e alguém diz, não, mas essa pessoa lá no fundo é boa. Esse é o olhar do mundo. Qual é o nosso olhar? O meu olhar é que eu posso nunca ter feito nada ruim necessariamente, mas eu também sou mau. Eu também sou alguém corruptível. O meu coração ama o mal. Por que isso é importante saber? Porque ao saber disso, nós só temos uma opção, ir para a cruz de Jesus. Nós só temos uma opção de não ser corrompido, ou de reverter esse quadro de cair em corrupção. Sabe qual é? É entregar o seu coração a Jesus e deixar ele lá. Entregar o seu coração a Jesus e fazer com que ele fique lá dia após dia. Como Paulo dizia, que já estava crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você percebe que é um processo, eu já estou crucificado em Cristo. É Gálatas 2:20, né? E aí alguém poderia dizer, amém, já me converti, fui crucificado em Cristo. Mas tem o processo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que verdade sobre o nosso coração.
Eu espero que você já tenha sido crucificado em Cristo. Entretanto, você também precisa viver não mais você, mas Cristo. Nesse processo de se descorromper, talvez seja essa palavra, de tirar o mundo de você. Como nós costumamos dizer sobre o povo de Israel, saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Então, que você saia do mundo e gradualmente o mundo vá saindo do seu e do meu coração. E aí nesse texto, há uma das passagens mais duras de se ouvir, que o profeta está descrevendo, irmãos, isso é até estranho de dizer, uma cena de comer um animal vivo. Vocês arrancam a pele e a sua carne de cima dos seus ossos, comeis a carne do meu povo, tal como um lobo que come a ovelha. Essa é essa descrição. O que o profeta está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, isso tudo é desprezível. É desprezível. Quando nós encontramos a fonte da corrupção, que é o nosso coração, nós começamos a perceber como isso é contra o Senhor. Como isso entristece o Espírito Santo de Deus. E a gente começa a dizer, Senhor, me faz, Pai, ficar na Tua presença. Me faz não ser desprezível, como o profeta está mostrando para o povo. Olha o que na verdade vocês estão fazendo. O povo não, né? Os juízes nesse caso. Irmãos, todo pecado é desprezível aos olhos do Senhor. Então eu preciso começar a amar o Senhor, amar o bem, porque o Senhor quer que eu faça isso, e desprezar o mal, em qualquer nível que seja, em qualquer situação. Quando nós amamos o Senhor, Ele começa a lançar luz sobre o nosso coração, e a gente começa a amar a justiça, e amar andar em justiça. Qual que é o seu desafio? Qual que é o pecado que lhes é característico ao seu coração? Qual é aquele que, se você não se cuidar, você cai nele? Irmãos, o meu desejo para comigo e para contigo também, é que a gente comece a detestar esse tipo de pecado. Esse pecado que talvez para você seja diferente para mim. Eu sou mais tentado em uma área, talvez você seja mais em outra. Todos são desprezíveis, mas talvez esse pecado que nos tenta mais, ele me é mais, como eu posso dizer? Ele é mais encantador, sabe? É mais gostoso, é melhor. Sempre que eu estou fraco, é esse tipo de pecado que vem me tentar. Não sei qual é o seu, né? Mas que você possa ver como é contra o Senhor e amar o Senhor por causa disso. A segunda coisa, a segunda profecia aqui, é contra os profetas, que eram aqueles que instruíam o povo, né? Que hoje, como eu disse, talvez sejam relacionados, não necessariamente igual, obviamente, né? Mas quem faz essa parte são os que educam, sejam eles professores, os próprios pais, os influenciadores, a mídia, que estão educando claramente, né, esses contra a vontade do Senhor. Enquanto os primeiros, que são os juízes, têm que estar comprometidos com a justiça, os profetas tinham que estar comprometidos com o quê? Com a verdade. Porque eles estavam para ensinar. Veja, o profeta não julgava ninguém. O profeta não condenava ninguém. Mas o profeta falava o que é correto. E aí, o Miqueias aqui descreve um cenário que chega a ser triste, irmãos, e que infelizmente também é visto muitas vezes. Profetas que, aqueles que lhe davam alguma coisa, como diz aqui, né, com os que mordem com seus dentes e clamam paz. Aqueles que lhes davam alguma coisa para morder com seus dentes, ele está querendo dizer assim, aqueles que lhes subornavam, que lhes sustentavam, eles diziam paz. Mas aqueles que nada lhes mete na boca, preparam guerra. O que esses profetas estão fazendo? Eles estão indo contra a verdade. E outra coisa do meu coração, talvez do seu também, certamente, porque o seu coração também é pecador, como o meu. Nós, assim como somos propensos à corrupção, à injustiça, somos propensos à mentira. Porque, vezes por vezes, nós queremos esconder o nosso pecado, sabe? Tal como Adão e Eva, que quando pecaram se esconderam do Senhor. E por vezes nós queremos esconder o nosso pecado e não queremos que ele seja confrontado com a palavra do Senhor. O que o Miqueias está falando para esses profetas e que podemos aplicar ao nosso coração? Uma das coisas que eu vejo aqui é que verdade é sempre verdade. Verdade é sempre verdade. A palavra também diz que haverá um tempo, eu creio que já chegou, em que haverá homens amantes de si mesmos, blasfemos, né? Orgulhosos, traidores, obstinados, gente de vários tipos, que pervertem a verdade, né?
que tiveram a sua mente cauterizada e assim falam mentiras. Mas, irmãos, como amar a verdade? Ou em que tempos nós estamos hoje? Nós estamos num tempo de mentira. Eu creio nisso, pelo menos no mundo, né? Tempo de mentira, em que, em algumas coisas que são muito bem lembradas, do qual eu lembro a você também, são mentiras que são profundamente propagadas, como, por exemplo, o que é uma família, né? O que é uma família? Então, nós ouvimos várias e várias mentiras, né? Que eu creio que são mentiras. Eu falei ali no começo sobre gênero, né? Homem, mulher, gênero, eu também acho que é uma mentira, e muitos têm sido iludidos por isso. Temos a mentira sobre, acho que é a coisa que mais me dói no coração, que é uma pregação deste mundo, é sobre o aborto. É uma mentira, né? Em que se diz que matar a criança no ventre não é uma vida, não é uma criança, né? Penso eu que o mundo está sendo enganado. Mas como que o mundo prega hoje, irmãos? O mundo não diz que é mentira. O tempo hoje, né, até é uma coisa da filosofia, o tempo hoje é chamado de tempo de pós-verdade. Não sei se você já ouviu esse termo. Pós-verdade, né? O que é depois da verdade? O que sai da verdade? Mas pós-verdade é o seguinte, e essa frase certamente você já ouviu, é dizer que você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Já ouviu isso? Ou algo parecido? Não, tudo bem, você pode servir a Deus, a pessoa até fica feliz, mas essa é a sua verdade. A minha verdade é outra. Mas se é verdade, e as Escrituras estão testificando que verdade sempre é verdade, existe algum problema aí. Alguém vai estar errado nesse meio do caminho, penso eu, né? Os profetas falsos faziam isso. Eles proclamavam claramente a mentira. E esta era, obviamente, uma perversão. E olha que interessante, irmãos, um outro detalhe histórico aqui. É uma perversão de uma verdade, de uma mensagem que já havia sido verdadeira. Por quê? O que eles proclamavam? Eles diziam assim, olha, vocês terão paz, fiquem tranquilos que vocês terão paz. E outros profetas haviam sim anunciado paz, porque o povo de Israel tinha se convertido dos seus pecados. Então Deus levantava profetas para dizer, olha, agora vai chegar a paz, tá bom? Porque vocês se arrependeram. Então esses profetas falsos, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando aquela mensagem que para um povo arrependido, que para um povo transformado era verdadeira, mas estão aplicando para quem ainda está duro de coração, para quem ainda não conheceu o Senhor. Portanto, fica uma coisa difícil naquela época deles entenderem que estava errado. Percebe? Mas então os profetas 50 anos atrás, 100 anos atrás, estavam dizendo que a gente ia ter paz. Por que esses profetas estão mentindo? Basicamente, porque aquele povo vivia na mentira, aquele povo vivia no pecado. Irmãos, verdade é sempre verdade. A palavra de Deus sempre irá iluminar o nosso coração com a verdade. E aqui, irmãos, os irmãos que já convivem comigo, né, sabem, eu gosto de um debate. Que coisa bacana, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de um debate, vamos debater o milênio, vamos conversar sobre outras coisas aí, né? Sobre passagem das Escrituras. Mas esses debates são de interpretações da Bíblia de algumas coisas. Mas a verdade sobre o pecado do nosso coração, a verdade sobre o propósito de Deus para nós, que Deus nos criou, que só Jesus salva, essa é incontestável. É dessa verdade que eu digo. A verdade sempre será a verdade. E um outro detalhe, irmãos, ela tem de ser verdade primeiro para nós. Tem de ser verdade primeiro na minha vida. Então eu não posso dizer assim, tudo bem que o outro viva assim, a verdade dele é a minha, não. Eu preciso ser levado à verdade das Escrituras. Agora tem um detalhe, irmãos. Você já percebeu que quem viver assim vai ter algum tipo de perseguição? Ainda que seja uma perseguição pequena comparado à de outros países, né? Como nós vimos uma notícia infelizmente verdadeira, essa semana, que uma família na Coreia do Norte acharam uma Bíblia na casa deles, e todos foram condenados à prisão perpétua, inclusive uma criança de 2 anos. Essa é infelizmente uma notícia verdadeira, foi checado por fatos, né? Nós não iremos passar por essa tribulação, pelo menos não neste momento. E devemos orar pelos nossos irmãos que estão passando por isso lá na Coreia do Norte e em outros países. Mas ainda assim a gente vai ser perseguido pela verdade. Talvez alguém já torceu o nariz para você. Alguns já perderam uma promoção no emprego porque falaram verdade ou porque viveram a verdade, que não quiseram fazer alguma coisa errada. Alguns nos seus próprios empregos viram outro passar na frente porque foi justo, porque foi fiel à verdade. Talvez isso já tenha acontecido com você.
Mas nós somos chamados a ser fiéis àquele que nos chamou, que é sempre a verdade. A Bíblia diz que o diabo que é o pai da mentira, né? Portanto, nós amamos a verdade. E o profeta Miqueias vai dizer ainda sobre esse povo, qual que é o resultado da mentira? Talvez uma propaganda, um argumento para a gente amar a palavra e a verdade de Deus. O resultado é a confusão. Ele fala que eles se confundirão, se envergonharão, cobrirão seus lábios, não terão luz, né, terão vergonha. É a confusão. Todo aquele que vive em mentira será exposto cedo ou tarde. Esta é a verdade da palavra de Deus, se não aqui na eternidade. E às vezes a gente olha a mentira e ela parece tão bonita, tão agradável, mas ela será exposta. E agora a nossa verdade deve refletir aquilo que nós cremos do nosso próprio Senhor. O resultado da mentira é a confusão. E o resultado da verdade é o contrário, né? Andar num caminho reto. Como a própria palavra diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando andamos na mentira, estamos com o futuro como desses profetas falsos que iriam ser confundidos pelo próprio Senhor. Mas quando andamos na verdade, nós temos o nosso caminho guiado pelo Senhor, guiado pela palavra dEle. E qual que é a situação de quem anda na mentira? Eu peguei alguns textos das Escrituras para a gente perceber isso. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos que estão perdidos. Portanto, de certa forma, eles estão cegos. Quem anda na mentira está cego para entender a verdade, para viver de um modo bom, né? Com medo da verdade, procuram doutores segundo as suas próprias concupiscências. A palavra diz que eles juntam comichões no ouvido, né? Querendo que os ouvidos sejam agradados pela palavra. Mas a verdade de Jesus liberta, irmãos, liberta o nosso coração. É tão difícil ouvir a verdade da palavra sobre mim, mas é tão libertador. Quando Cristo fala assim para a gente, olha, você tem que mudar isso, como dói. E talvez você também seja assim, por já estar um certo tempo servindo ao Senhor, a gente chega em alguns momentos e pensa assim, Senhor, o que o Senhor tem para mudar em mim? Né? Olha quanta coisa já foi mudada, né? Será que tem algo mais? E eu fico só imaginando, tá, irmãos? Fico imaginando que Deus fica rindo de uma oração dessa, né? Coitado dele, ele nem sabe, então é uma criança ainda, né? Tem tanto para ser transformado, tanto para ser mudado, e quando isso acontece, e você junta os anos, você fala, Senhor, já estou servindo o Senhor, no meu caso, mais de 20 anos, no seu talvez seja muito mais do que isso, mas aí quando Deus lança luz com alguma verdade da palavra dele sobre o seu coração, talvez aconteça como o meu, é desconfortável, é ruim, mas a verdade liberta. É o que Cristo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando conhecemos a Cristo e andamos com Ele, nós vamos sendo libertos, irmãos, libertos pela verdade de Jesus. E é tão agradável quando você começa a ver uma área da sua vida sendo liberta, que antes estava na mentira, antes estava na escuridão do pecado, e Cristo vai lançando luz sobre isso. É maravilhoso porque você começa a ter capacidade de conversar sobre aquilo, de lidar com aquilo, de tratar, e Deus vai te dando graça para você lembrar de tudo aquilo com menos culpa, e de repente com nenhuma culpa, porque a verdade liberta. É isso que a gente como igreja precisa viver. E quando a gente começa a viver isso, irmãos, a gente começa a fluir isso, né, de dentro de nós, jorrar esses rios de água viva para os outros. Alguém vai dizer para você, vai falar, mas como você está liberto? Por mais que não use essas palavras, né? Como você era antes? Como você está mudado, né? O que lhe aconteceu? Certa vez eu estava sentado num banco de um mercado, né, do lado de fora, e eu ouvi uma conversa. É feio isso, tá? Não faça isso, mas eu ouvi uma conversa que estavam conversando bem do meu lado. Dois senhores assim, talvez próximo dos 60 anos, se encontraram, estavam conversando ali do meu lado. E deu para perceber que fazia um tempo que eles não se viam mais, né? E aí um falou assim, rapaz, saudade de você. Quanto tempo, meu amigo? Ah, sim, é verdade, né? Aquele tempo que a gente fazia tal coisa. E o camarada foi falando, né? Sim, verdade, que saudade, né? E aí o que estava sentado disse, olha, vamos lá no bailão, um tal dia lá, que a gente já foi tanto no bailão, né? E o outro que estava em pé deu uma parada, né? Falou assim, rapaz, agora eu virei crente,
não posso ir mais. O outro falou, que bom, rapaz, que bom que você virou crente. Não, tá certo mesmo, continua seguindo aí, né? Achei interessante, eu lá ouvindo, falando, glória a Deus, Senhor, que benção, né? Não deveria estar ouvindo, mas estava ali glorificando a Deus, né? Verdade liberta, irmãos. Mesmo quem não quer ser liberto neste momento, vai olhar para você e vai dizer, olha que benção, né? Alguns até vão dizer assim, queria ser como ele. Queria estar liberto desta prisão, talvez de um vício ou de alguma coisa, como ele está liberto. E nós, o que nós fazemos? Nós glorificamos a Deus, porque a verdade do Evangelho limpou e tem limpado o nosso coração. A terceira profecia aqui, irmãos, agora é contra os sacerdotes, mas de modo geral contra todos. Vai falar de novo para os chefes, começa no verso 9. De novo para os príncipes, para os maiorais, também fala para os sacerdotes, para os profetas, né? E agora, o que dizer deles? Basicamente, agora a coisa fica pior. Aí, sabe aquela história de quando você acha que ia melhorar, piora, né? Tem uma brincadeira assim, parecia que estava melhorando, piorou, melhorou depois, aí piorou de novo e está desse jeito. Olha o resumo que o profeta faz aqui. Os chefes, no verso 11, dão sentenças por presentes. Juiz, esses são chefes, né? Chefe e príncipe é o juiz daquela época. Juízes que julgam as causas por presentes. O que é presente? Por suborno, por algum tipo de dinheiro ou de recompensa, né? Se houver alguma semelhança, né, com a realidade de hoje, é mera coincidência, né? Ou não. Os sacerdotes ensinam por interesse. Os religiosos, esses eram os sacerdotes, religiosos que cuidavam da adoração ao Senhor, ensinavam por interesse. Talvez também por dinheiro, mas pode ser que fosse por fama, por poder. E os profetas que deveriam viver só sustentado pelo Senhor, adivinham por dinheiro. Está todo mundo corrompido, irmãos. Todo mundo corrompido. E quando o sistema parece que está, pelo menos aparentemente, todo corrompido, quando a gente perde a esperança, a gente fala assim, Senhor, volta logo, né, Senhor? Porque a coisa, se o Senhor não voltar logo, olha, a coisa vai piorar. Eu me lembro, irmãos, do profeta Elias. Me lembro dele porque ele também pensou isso. Se você lembra o momento histórico em que estava o profeta Elias, ele profetiza contra Acabe, profetiza que não iria chover. E tem um detalhe ali, o Baal, que Acabe e a sua querida mulher Jezabel adoravam, o Baal era o deus da chuva. Olha só, eles criam que era o deus da chuva. Aí Elias, levantado pelo Senhor, diz, não vai chover. Ele diz em nome do Senhor, e fica 3 anos e meio sem chover. Depois ele encontra Acabe, eles ainda não se conheciam. E Acabe fala, és tu aquele que transtorna Israel? Você é o cara que está causando problema aqui. Imagina o rei falar isso para você. Imagina o rei, né? E aí aí Elias responde a ele de uma maneira tão amorosa, né? Fala assim, é você que está transtornando Israel com o seu pecado. Olha só, esse homem intrépido, ousado, usado pelo Senhor, ele continua a sua profecia e ganha, vence contra os profetas de Baal e de Astarote. Lembra quando eles estão lá no monte e eles clamam, o Monte Carmelo, eles ficam até a metade do dia, os profetas falsos, clamando ao seu Deus para que descesse fogo do céu, e não desce fogo do céu. Aí vai Elias, faz uma oração simples, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, para que eles percebam que há Deus em Israel, e Deus manda fogo, consome o holocausto, que é o animal que estava ali, consome as pedras, é tanto fogo que derrete as pedras, ele manda jogar água, o fogo evapora a água. Deus prova que estava com o profeta Elias. No outro dia, a Jezabel, ou no mesmo dia, né, Jezabel, a mulher de Acabe, diz assim, olha, que me mate se esse homem não estiver morto até o final do dia. E aí ele foge, entristecido. Parece que ele gastou toda a força dele, né, em lutar, em orar, e há um desgaste, provavelmente espiritual ali, contra as hostes malignas, porque isso acontece de fato, mas há também um desgaste emocional, e Elias foge, e naquela tristeza, alguns chegam a dizer que Elias teve uma depressão momentânea, é uma tristeza tão grande que ele falou, Senhor, o Senhor me mate, me leve, essa é a oração de Elias, mas ele fala uma certa coisa para o Senhor, Senhor, só eu fiquei, mataram os teus verdadeiros profetas, Senhor, e só eu fiquei. Sabe o que Elias está falando para Deus? Sabe o que ele está se arvorando diante do Senhor? Está dizendo, Senhor, se eu morrer, acaba a adoração ao Senhor. Senhor, se eu morrer, acabou, viu?
Então é melhor o Senhor dar uma protegida em mim, mesmo que a rainha está querendo me matar, porque se alguma coisa acontecer comigo, o Deus Jeová, o Deus de Israel não vai ser mais adorado. Quem que vai passar para os outros a adoração a Deus? Aí Deus dá uma resposta muito bela e muito confortadora ao coração de Elias. Ainda reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Olha que bênção, irmãos. 7.000 que não se corromperam. Quando nós olhamos, a gente fala assim, o sistema está todo corrompido. Está tudo acabado. Mas o nosso Deus é Deus de justiça. O nosso Deus é Deus de verdade. O nosso Deus é Deus que se revela. Portanto, ainda quando está tudo acabado, se a nossa esperança está no Senhor, nós temos mais esperança do que quem está ganhando. Ainda que a gente seja calado à força, a voz do Senhor não se cala. A gente é chamado para ser fiel, para viver do jeito que Deus quer, porque é Deus que faz com que o evangelho dele seja levado para frente. Um exemplo atual, que eu achei fantástico também, lá na China, foram missionários, isso no começo do século passado, até no final do outro, foram missionários da Europa, dos Estados Unidos, como ali o cristianismo era muito forte, pregar na China. E aí, eu não me lembro a data, mas foi no começo do século passado ainda, na década talvez de 30, de 20, houve uma revolução, a Revolução Chinesa ali, né, que expulsou todos os estrangeiros e aparentemente acabou com o cristianismo. Não se adorava mais a Deus ali, porque ali só se adorava, não tinha nenhum Deus, né? Era o líder lá, eu esqueci o nome, eu acho que é o Mao Tse Tung, né? É isso mesmo, né? Só se adorava aquele homem. Então, imagine só, irmãos, todo mundo foi expulso e as agências missionárias ficavam pensando, olha, o cristianismo acabou na China, não tem mais nenhum cristão, porque nós não recebemos mais notícias, era uma época que não tinha internet, né? Você tinha que pegar algum espião para ir ver, o espião podia morrer até. Então, acabou o cristianismo, ficaram décadas sem notícia. Quando a China reabre, ainda não toda, né, mas quando ela reabre para alguns relações comerciais, que alguns missionários começam a ir para lá meio escondidos, né? Eles começam a fazer contagens, começam a ir para as igrejas subterrâneas, as igrejas nas casas, e eles perceberam que o número havia se multiplicado, que agora havia mais e mais milhões, eu não sei se era 50 ou algo próximo disso, de milhões de cristãos na China. Olha que coisa fantástica, irmãos. Então nós olhamos e nós dizemos, o sistema está corrompido, o evangelho, olha, se Deus não cuidar da gente, o evangelho acabou, tal como Elias, né? Acabou, mas o Senhor é quem sustenta o evangelho, é o Senhor quem faz ele ir para frente, Ele que faz com que a justiça chegue, e é esse justo juiz ao qual nós devemos orar e clamar, porque quem sabe toda corrupção, toda inverdade, toda mentira, né? Toda maldade, não seja porque Deus é injusto, eu creio que não é, mas é porque Ele é longânimo. Quem está em pecado, irmãos, está na longanimidade de Deus. Em algum momento Deus trará a ira dEle, Deus fará a justiça. O que nós como igreja temos que fazer? A gente tem que viver na justiça, para que a gente não seja alvo da ira de Deus. Temos que escolher o modo que a gente vai viver. Penso eu que a gente pode viver com uma profunda esperança, porque este mundo vive com um profundo desespero. Essa profecia, como eu disse, parecia dura, mas é muito boa. Haverá justiça para os injustiçados. E aí, diante disso, eu penso em algumas coisas que a gente pode fazer como pessoas, como igreja, né? E como servos de Deus. E aí eu volto para o verso 8, porque eu não segui o caminho de Miqueias, como eu falei, eu deixei o melhor para o final, apesar de estar no meio. Volto para o verso 8, onde ele diz, certamente eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Bom, a gente tem que decidir algumas coisas, a gente tem que viver no poder de Deus. E o que é esse poder de Deus? Nós falamos tanto em poder hoje, né? A palavra hoje é empoderamento. Falamos de muitas coisas que antes não eram possíveis, e algumas coisas boas até de serem ditas, mas antes de qualquer discussão, a fonte do verdadeiro poder está no Senhor, é isso que as Escrituras nos dizem. Qual é o poder que Miqueias tem? O poder é o que vem do Espírito do Senhor. Irmãos, qual é o poder que a igreja tem? A igreja tem um poder de testificar nesse mundo, é o poder do Espírito Santo de Deus. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade.
olha, vamos fazer grandes coisas, né? Não, a igreja terá poder quando ela estiver cheia do Espírito Santo de Deus. É assim a igreja está cheia de poder. Como se encher do Espírito? Penso eu, se consagrando, orando, buscando a Deus, fazendo isso como até uma forma de encarar este mundo mal. Veja só, Jesus quando desce do Monte da Transfiguração, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio que estava até numa criança, num jovem. E Jesus falou que aquela casta só saía com jejum e oração. Penso eu que em parte esse é o poder do Espírito Santo, é a gente se consagrando para que o Espírito Santo nos use. Nos dê também intrepidez, força, coragem, como o Miqueias está fazendo aqui. Irmãos, Miqueias é como se ele tivesse ido lá na Praça dos Três Poderes, né? Essa é uma ilustração, e falasse contra cada um dos poderes. Foi isso que ele fez aqui. Penso eu até que, como não tinha internet, televisão, ele deve ter andado falando essa profecia várias e várias vezes, para que todo mundo pudesse ouvir, inclusive todos esses que são alvos. O poder de Deus, irmãos, nos dá força para falar, para anunciar a verdade, para anunciar a transgressão, aquilo que estamos errados e aquilo que o mundo está errado. Portanto, comecemos na gente. Eu anotei algumas coisas que eu acredito que nós podemos mudar. E aí nós, lembra, eu hoje especialmente estou falando sobre a igreja brasileira de modo geral. Talvez se aplique a nós, talvez não, ou espero que não se aplique ao seu coração, nem à nossa vida, mas como igreja, cheios do poder do Espírito Santo, a gente condena isso em nós. Os nossos pecados, por exemplo, de confiar no nosso próprio poder e não no poder de Deus, ou no poder do dinheiro, né? Quando nós dizemos, olha, quando a gente for muito influente, quando a gente tiver muito dinheiro, então nós vamos fazer muitas coisas. Quem faz muitas coisas é o Senhor. Se a gente tiver recursos, amém, mas o poder está no Espírito Santo de Deus. Então a gente busca em outra fonte, que é em consagração ao Senhor. O nosso pecado, irmãos, muitas vezes de desejar o reconhecimento deste mundo. É bom que a igreja seja luz, que ela testemunhe, mas quando a igreja começa a ser aplaudida por este mundo, há um problema. Alguns estão pervertendo a mensagem do Evangelho para que o mundo aplauda eles. Então já não é mais Evangelho, é outra igreja. O pecado de não andarmos em unidade, das grandes divisões que temos. Muitas vezes de nos relacionarmos com Deus de uma maneira legalista, não de pai e filho, mas sabe aquela coisa de eu te dou 10, o Senhor me dá 100, ou eu compro tudo isso, aí o Senhor tem que fazer algo assim comigo. Esse é o pecado nosso, nós que eu digo como igreja evangélica, a gente tem que se arrepender. Outra coisa é de não amarmos as Escrituras, não desenvolvermos uma vida de oração, pecado de omissão. Quando nós começarmos a olhar para os nossos pecados, o Senhor, e tratá-los, né? O Senhor vai nos dando poder para testemunhar. Nós vamos nos tornando carta viva. As pessoas vão olhando para nós, vão dizendo como eles são justos, como eles têm a reta medida, como eles são unidos. Esse povo ora. Esse povo clama a Deus. Quando alguém se converte, a vida dessa pessoa muda. E aí Deus vai nos dando o que eu creio que Ele deu para o profeta, cheio da força do Espírito do Senhor, para testemunhar. E agora sim, nós podemos falar contra o mundo. E o que está no mundo, irmãos? A Bíblia fala que o mundo é mau. E aí se fosse fazer uma lista dos pecados do mundo, a gente não saía daqui hoje. Eu anotei algumas coisas que eu creio que estão presentes em nossa sociedade. Como igreja, nós não podemos nos omitir. Primeiro, uma corrupção sistêmica e generalizada, como diz aqui o profeta Miqueias. Nós vemos injustos sendo absolvidos, ou fora da justiça. Nós vemos justos sendo calados. Nós vemos gente que deveria seguir a verdade do Senhor, às vezes até na igreja, que não segue. E como igreja nós podemos falar contra essa corrupção, contra esse mal. Outra coisa, o desprezo à moral dada por Deus. Vai pregar por aí para a pessoa viver em santidade. Vai falar para a pessoa ser certa, né? Em alguns casos isso é pior. Eu acho que se aplica a todos, mas é pior até na juventude. Vai um jovem na escola ou na faculdade falar que ele vive em santidade, que ele é correto moralmente, ele é desprezado, ele é ridicularizado. Esse é o pecado do mundo, do qual a gente tem que começar a viver contrariamente, né? O mundo também tem um pecado chamado ambição. E esse talvez seja um dos piores, sabe por quê, irmãos? Porque a ambição virou elogio. Você já percebeu isso? A gente fala assim, fulano é ambicioso. Olha só como fulano é ambicioso. Você já ouviu isso? Ambição é um pecado, irmãos. Pecado.
E o que é a ambição para este mundo? Claramente isso, desejar mais e mais. E o ambicioso não é só quem trabalha justamente, não, é o cara que pisa na cabeça dos outros para subir. Ele não tem problema em ser injusto. Isso é sistêmico neste mundo. O mundo está apaixonado pelo poder da ambição. Outra coisa, neste mundo, nós temos uma sexualidade deturpada. O mundo prega isso, né? Você pode viver do jeito que você quiser, faça o que você quiser, né? Eu estava ouvindo uma entrevista que alguém citou uma pessoa famosa, que essa pessoa disse o seguinte, e eu vou falar isso em público, parece muito estranho, né? Mas para que você perceba, né? Essa pessoa muito famosa disse assim, se chegar um alien, um extraterrestre na Terra, eu me apaixonar por ele, eu caso com ele, né? Ou eu me relaciono com ele. Assim, é claro que essa é uma coisa assim, muito forte, mas é algo deturpado, né? O mundo está convivendo com coisas desse tipo. Acostume-se com o que é errado, né? Não fale nada, fique quieto. Claro que a gente tem que ter uma palavra sábia, uma palavra temperada com sal, que Deus, como ora o apóstolo Paulo, nos abra a porta, mas nós precisamos viver diferente. A nossa pregação vai ser diferente. E como eu citei alguns países aqui que são perseguidos, irmãos, há países, neste caso da sexualidade deturpada, países que eram cristãos ou ainda são chamados de cristãos, que alguns estão sendo condenados. Um menino, isso infelizmente também é verdade, porque eu fui conferir. Um menino, um jovem, um estudante na escola, estava tendo aula sobre sexualidade e ele disse basicamente que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Ele foi afastado, como que é a palavra mesmo? Pegou disciplina, né? Tem uma palavra disso, ele ficou uma semana de fora da escola, né? E ele não aceitou isso. Ele foi, no outro dia, foi para a aula. E como ele não podia ir para a aula, ele foi preso. Olha que coisa fantástica. Por que ele foi preso? Porque ele afirmou o que ele cria, né? Um jovem cristão. Talvez chegue ao Brasil, talvez não chegue, mas é assim que o mundo vive. E como que a gente vai reagir? A gente precisa começar a viver, né, do jeito correto. E depois pregar quando formos confrontados. E quando o Senhor nos abrir a porta, confrontar o mundo. Só mais uma coisa, tá, irmãos, que eu vejo nesse mundo. Para resumir, você sabe que tem muitas outras coisas. O mundo vive um ateísmo prático. O que é isso? Nem todos são ateus. Houve uma pesquisa que o Brasil é um dos países, ou o país que mais se crê em Deus, ou em um ser superior. Acho que é 90% por aí. Então, de cada 10 pessoas, 9 acreditam em alguma coisa, né? Não é que é cristão. Cristão dá uns 60%, 70%. Mas, muita gente, ainda que crê em algo, vive um ateísmo prático. Deus serve para a igreja, Deus serve para quando eu for casar, quando eu, sei lá, quando for ser velado, algum parente, mas Deus não serve para a minha vida. Esse é um dos maiores pecados do mundo. Deus fica lá na igreja, guardado dentro da igreja, e a gente vive a vida de outra maneira. Talvez esse seja um dos pecados que a gente cai mais facilmente. A gente é cristão dentro da igreja, e lá fora a gente vive segundo as leis do mundo, um ateísmo prático, né? O mundo vive assim. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo e da força do Senhor, cheio de juízo, cheio de ânimo. Para quê? Para anunciar a transgressão. É isso que o profeta Miqueias faz. Ele vai contra o sistema. Irmãos, o Senhor está chamando a gente, não para mudar as coisas, quem muda é Ele. O Senhor está chamando a gente para ser fiel a Ele. E eu termino com um exemplo, estou dando vários exemplos aqui, todos verdadeiros de fato que aconteceram. Alguns missionários chegaram em Gana, um país da África, e isso foi no começo do século passado também. Eles chegaram lá e já no primeiro dia eles pegaram alguma doença tropical. Missionários ou da Europa ou dos Estados Unidos, não tinha vacina, não tinha essas coisas contra a febre amarela, ou seja lá o que tinha lá, né? Chegaram no primeiro dia, já pegaram, ou febre, ou o que foi. Alguns em 3 dias morreram. Algo assim, e daquele grupo de missionários, não eram muitos, mas todos morreram. E foram enterrados ali, porque como que ia levar de volta? Era muito difícil e tal. Enterrados ali, mas eles foram construindo entre eles, né, o seu epitáfio, né, a lápide deles, o que estava escrito na lápide. E aí, alguns jovens passando ali, anos depois, jovens daquele país, de Gana, leram aquela lápide, que estava escrito, olha, nós confiamos em Cristo, a nossa alma está segura nele. Na lápide daqueles missionários, eles leram e se converteram. Que coisa fantástica, né, irmãos? A gente é chamado para ser fiel, para testemunhar, para amar a justiça,
para falar e viver em verdade, e para ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente se desespera com este mundo, irmãos, mas o nosso olhar tem que estar no Senhor. Ele é a nossa esperança. Se Ele vai mudar o mundo na nossa geração, se Ele não vai mudar tudo que a gente quer, mas que Ele encontre em nossa igreja, agora eu falo de nós mesmos aqui, nós que estamos aqui, que Ele encontre na gente povo fiel, povo fiel. Nem que a gente seja morto, que depois as nossas lápides sirvam de testemunho, mas que a gente foi fiel ao Senhor. Você e eu somos chamados a isso, a confrontar o nosso pecado e depois confrontar o pecado do mundo. Eu pergunto para você quer ser fiel ao Senhor? Você deseja ser alguém que vive em fidelidade, que respalda o Evangelho de Jesus com a sua vida? Você e eu somos convocados para isso, para ir contra o sistema, como foi Miqueias, e viver de um jeito que agrada e que testifica do Senhor. Quero orar junto contigo, quero levantar um clamor aqui, irmãos, por nossa nação, pelo nosso Brasil, também levantar um clamor por nossas vidas, pela Igreja Evangélica Brasileira, e assim também para conosco, Igreja Batista Alvorada, e todos nós, que a gente seja fiel na presença do Senhor. Deus de amor, obrigado, Pai, porque o profeta Miqueias foi intrépido, foi corajoso. Ele poderia, Senhor, perder a vida, mas ele resolveu ter uma dificuldade, passar dificuldades na vida, mas ser fiel ao Senhor. E, Senhor, em fidelidade, nós oramos pela nossa nação. Nós oramos, Pai, contra toda a corrupção que há sistêmica, seja no governo, seja em instituições, seja em empresas, seja em transações nacionais, internacionais, seja no que for, mas na verdade isso tudo brota de corações corrompidos. Então oramos para que o Senhor transforme e mude, Pai. Levantamos um clamor assim, para que haja a justiça do Senhor correndo livre em nosso país, Pai, no nome de Jesus, que haja conversão de corações e assim mudança sistêmica, Senhor, em nossa nação. Nós cremos não porque olhamos para a nação, nós cremos porque olhamos para o Senhor, que pode transformar, que pode fazer novas todas as coisas e pode trazer raios do sol da justiça brilhando em nossa nação. Com isso nós oramos também, Pai, pela igreja de modo geral, a igreja que testifica que é do Senhor em nossa nação, a igreja evangélica brasileira, Pai. Nós oramos para que o Senhor nos dê capacidade de pregar o seu evangelho, de viver o seu evangelho, que aqueles que não testificam de Ti também se arrependam, Senhor, aqueles que têm trazido mau testemunho para o Teu Evangelho, que possam ser convertidos ao Senhor, se arrependerem e desse mau testemunho se convertem em bom testemunho, porque começaram a pregar e viver o Teu Evangelho, em nome de Jesus, e com isso oramos por nós também, Senhor. Nos ajuda aqui como igreja a sermos fiéis, a falarmos da palavra e da verdade do Senhor, que tudo que nós vivermos seja em justiça e em amor, ainda que muitas vezes nós possamos ser perseguidos, possamos ser zombados, cuspidos, possamos sair perdendo, mas na verdade iremos ganhar, porque seguimos o Senhor e o Teu Evangelho. Nos ajuda a ser fiel, Senhor, naquilo que é mínimo, naquilo que faz parte do nosso dia a dia, fiel no nosso quarto, na sala da nossa casa, e assim também fiel aonde nós estivermos, no trabalho, nos estudos, Senhor, que possamos viver conforme o Teu Evangelho. Nos ajuda a ser contra a corrupção desse mundo, a começar em nossos corações, e assim transbordarmos vida e testemunho do Senhor para os que estão ao nosso redor. Queremos ver gente se convertendo, queremos ver gente sendo cheia do Teu Espírito Santo, e nós desejamos e clamamos que isso nós possamos ser usados como instrumentos do Senhor para tal, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Eu convido aqui o grupo de louvor, nós iremos continuar, já para encerrar o nosso culto, na presença do nosso Deus, que você continue aí em espírito de oração, e possa clamar ao Senhor, né, para que você também seja fiel a Ele em todo o tempo.
nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, e te amo, te amo, e dizer que te amo, e te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, e te amo, te amo. E dizer que te amo, eu te amo, te amo. Santo Deus, como igreja, queremos ser uma igreja que te adora, que é fiel ao Senhor, que testifica e que percebe que todas as coisas estão abaixo do Senhor. Nada se compara à tua formosura, nada se compara à tua majestade. O Senhor é aquele que é justiça, o Senhor é aquele que traz e que fala para nossos corações sobre a verdade. O Senhor é aquele que é o próprio caminho para que possamos conhecê-lo e viver a vida que necessitamos, que fomos criados para viver. Que acima, antes de olhar para fora, que a gente possa olhar para nós e dizer como cantamos aqui: só nos resta te adorar, só nos resta viver uma vida de adoração, uma vida que vive, que testifica do Senhor. Só nos resta, Senhor, nos entregar para aquele Deus que nos formou, para aquele Senhor que já tinha um propósito para nós desde o ventre da nossa mãe. Nos ajuda a entender e a viver isso, Pai, e que o Senhor nos ajude a, nos nossos caminhos, cada um aqui em sua própria realidade, a aplicar aos nossos corações a verdade do Senhor, a justiça do Senhor, a graça que vem de Ti, em nós e aos que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Seja com cada um aqui, Senhor, que o Senhor nos proteja em nossa semana, livre-nos do mal, Senhor, cura os que estão enfermos, Pai, dá a restauração física, aos que estão abatidos, levanta o ânimo, Senhor, aos que estão precisando de uma palavra do Senhor, que venha a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor traga a vida do Senhor sobre nós mais e mais, daquilo que necessitamos, ainda que a gente nem saiba o que a gente precisa de fato,
mas que o Senhor possa revelar a nós e nos fazer viver conforme a Tua vontade. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Toda a igreja diz: amém. Amém. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Tem uma semana.